Olá, está começando o Ecosenado. Seja muito bem-vindo. Veja nesta edição. Representantes dos parlamentos do BRICS se reúnem em Brasília e a pauta ambiental é um dos destaques do encontro. O documento final elaborado durante o Fórum Parlamentar do BRICS reforça o compromisso com o Acordo de Paris. Na declaração do BRICS, o primeiro tópico que foi inserido é justamente a busca por parte dos países que compõem esse grupo de viabilizarem, né, e buscarem ao máximo possível a revisão das suas NDCs para alcance dessas metas. Isso então é um compromisso, né, que foi elencado na declaração como um compromisso prioritário. Lembrando também que nem todos os países fazem parte do Acordo de Paris. Então é uma sinalização para que se busque a meta voltada ao cumprimento do acordo. E a onça, o maior animal carnívoro da América do Sul, está ameaçada de extinção. A pauta ambiental ganhou protagonismo durante o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, realizado aqui no Congresso Nacional em Brasília, no mês de junho. Os participantes destacaram compromisso com as metas do Acordo de Paris. No início do mês de junho, senadores, deputados e representantes de países que abrigam a metade da população do planeta estiveram na capital do Brasil. Elas e eles vieram até o Palácio do Congresso para debater alternativas diante de um cenário desafiador. No centro dos temas, multipolaridade, inteligência artificial, novas tecnologias, redução das desigualdades e, é claro, mudanças climáticas. O 11º Fórum Parlamentar dos BRICS não apenas antecipava a visita dos chefes de Estado dos 11 países membros e 9 países parceiros no mês seguinte, a reunião de cúpula que abre caminho para a COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, que terá lugar em Belém de 10 a 21 de novembro. O Ecosenado marcou presença e você vê agora como foram os dias, as decisões tomadas e as sugestões encaminhadas. Pelos imperativos da sustentabilidade. Representamos países que abrigam mais de 40% da população mundial. O fortalecimento e a busca de objetivos comuns que possam fazer. A declaração conjunta do 11º Fórum Parlamentar trata dos 6 temas prioritários do Brasil: saúde, comércio, investimentos e finanças, mudanças climáticas, inteligência artificial, reforma dos organismos internacionais e o fortalecimento do grupo. Os parlamentares reforçaram a defesa do multilateralismo e de uma governança global justa, equitativa e inclusiva. Aliança, cooperação, colaboração, união de forças em prol de objetivos comuns, são esses exclusivamente os nossos propósitos. Sobre as mudanças climáticas, a declaração conjunta enfatiza o compromisso do BRICS com o Acordo de Paris e com a transição energética. Os parlamentares também cobram financiamento dos países desenvolvidos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, transferência de tecnologias e o mercado de carbono com regras mundiais. Os países desenvolvidos e que são, na sua grande maioria, os maiores poluidores do meio ambiente, devem ter uma responsabilidade de financiar para que os países mais pobres, que não têm as condições próprias para fazer esse enfrentamento, possam fazê-lo. Os costumes são diferentes, as roupas são diferentes, as línguas são diferentes. Como são diferentes o que seus países de origem produzem, o clima em que vivem, a comida que consomem e muito mais. Milhares de quilômetros separam o lugar de onde partiram para este Brasil anfitrião. O protocolo nos torna todos iguais? Talvez, mas o sorriso, mais que o aperto de mão, quebra todas as barreiras possíveis. Afinal, chegaram aqui com um interesse comum, um entendimento e a vontade de que, através da união de forças, sejam capazes de avançar como um só bloco. Dentre as centenas de personagens presentes ao Fórum Parlamentar do BRICS, ela despertou uma atenção especial.
À frente da pasta de Florestas, Pesca e Meio Ambiente no Parlamento, Khabisa Gancho foi uma das lideranças que, no ano passado, entregaram a primeira legislação ambiental da África do Sul. Mrs. Gancho insiste no que isso significa para as populações mais fragilizadas do seu país. Agora, nós temos uma lei que trata das mudanças climáticas, que vai contemplar todas as regiões e localidades do país. Porque nós sabemos que o impacto maior dos eventos extremos ocorre nos municípios. São eles que têm que enfrentar as secas e as inundações. A nova lei dá mais poder aos municípios. Como mulher, eu sei que nós somos as mais impactadas pelas mudanças climáticas. Somos nós, mulheres, que temos que colocar comida na mesa. Nas enchentes, nós é que corremos atrás de abrigo para nossas famílias. Se as mudanças atingem a todos, nós é que somos as mais afetadas. A declaração final elaborada durante o 11º Fórum Parlamentar do BRICS destacou que é fundamental que seja elaborado um novo modelo para o financiamento ao combate às mudanças climáticas. O Ecosenado entrevistou uma consultora legislativa da área ambiental e ela apontou os principais pontos desse documento elaborado durante os dias de fórum. Advogada de formação, Karen Kessmeyer é mestre em Direito Econômico Social e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade de Tübingen, Alemanha. Ela é consultora legislativa em Meio Ambiente do Senado Federal. O Ecosenado recebe Karen Kessmeyer, que vai explicar para nós o documento final dos BRICS, o Fórum Parlamentar dos BRICS, em termos de meio ambiente. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui no programa Ecosenado. São 11 países membros e 9 países parceiros, né? É um universo de muitas realidades, muitos meios de produção, muito consumo, localização geográfica diferente. Como acharam um sentido comum nas propostas para o meio ambiente? Essa é uma pergunta muito interessante. De fato, o BRICS ele surge em 2010 e houve uma expansão em relação ao número de países membros, com a adesão também dos países participantes. Então, isso acarreta também numa representatividade muito maior em termos populacionais e em termos proporcionais ao PIB mundial. Nós temos, então, um grupo de países muito significativo em termos justamente de produção, de consumo e de problemáticas que podem ser solucionadas de forma conjunta. Uma das características que une esses países é justamente estarem, em sua maioria, no sul global. Isso acarreta uma série de problemas ambientais e climáticos comuns e possíveis soluções compartilhadas. Talvez um dos fios condutores de todo o debate desses países em relação aos problemas climáticos e em relação às questões ambientais diz respeito à necessidade de transferência de tecnologia, diz respeito ao financiamento por parte dos países do hemisfério norte em relação à própria transição energética e, sobretudo, a vulnerabilidade de grupos sociais diante dos fenômenos climáticos. Nós temos uma população, nós sabemos, no Brasil, na África do Sul, na Índia, extremamente vulnerável em razão da sua condição social. E essa é uma pauta que une esses países, a vulnerabilidade de alguns grupos sociais diante dos riscos climáticos. Uma das metas propostas é assumir o que foi estabelecido lá no Acordo de Paris, que parece que ficou meio esquecido, né? Principalmente agora em que a geopolítica sofreu um abalo terrível com a mudança do comando nos Estados Unidos, uma presidência que não admite a interferência humana nas mudanças climáticas, né? Então, qual é essa nova situação? O que representa em termos de um documento final das mudanças climáticas? Uma proposta é o Acordo de Paris, o financiamento que também ficou frustrado na COP29, né? Então, esse é um caminho comum e esse caminho comum é possível? Bom, essa é uma agenda que traz um ponto importante. O fato de estarmos diante de um fórum parlamentar dos BRICS muito próximo à ocorrência da COP30, cuja temática principal é justamente a pauta do financiamento.
Então nós tivemos nesse momento em junho, o Fórum Parlamentar dos BRICS, cuja agenda, ela sobretudo tem um viés relacionado ao papel dos parlamentos e como eles podem desenvolver uma agenda legislativa comum, a troca de boas práticas em relação à pauta legislativa. Teremos em breve a reunião do BRICS, por parte dos chefes de Estado, e aí sim haverá uma consolidação de um novo documento, mas daqui a 3, 4 meses a ocorrência da COP30, cuja pauta é o financiamento climático. Então, essa explicação prévia é necessária primeiramente para que a gente entenda que um dos principais desafios da COP30 é que os países venham a elaborar, ou a reelaborar, a reencaminhar as suas contribuições nacionalmente determinadas. O que são essas NDCs? São a mola propulsora do Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele tem uma lógica em que os países eles não têm mais obrigações impostas de cima para baixo, ou seja, os países eles mesmos encaminham propostas de ações de mitigação e de adaptação de baixo para cima. Então eles analisam o seu cenário e propõem quais serão as suas metas climáticas e elas serão encaminhadas para as Nações Unidas, serão então analisadas e obrigatoriamente, de acordo com o acordo, elas devem ser revistas a cada 5 anos e aprimoradas no sentido de maior ambição. Então, a cada 5 anos, os países depositam a sua meta e elas devem ser cada vez mais ambiciosas em busca do objetivo do acordo, que é justamente não ultrapassar 2 graus Celsius até 2100, mas com um aceno de que o ideal seria até 1,5 grau. Portanto, na declaração do BRICS, o primeiro tópico que foi inserido é justamente a busca por parte dos países que compõem esse grupo de viabilizarem, e buscarem ao máximo possível a revisão das suas NDCs para alcance dessas metas. Isso então é um compromisso, que foi elencado na declaração como um compromisso prioritário. Lembrando também que nem todos os países fazem parte do Acordo de Paris. Então é uma sinalização para que se busque a meta voltada ao cumprimento do acordo, de forma bastante diplomática. Por outro lado, em relação à sua pergunta a respeito da saída dos Estados Unidos do acordo, claro que é um novo momento geopolítico. Nós já tivemos a saída dos Estados Unidos do acordo em 2017, então não é uma novidade. Sabemos que imediatamente existe todo um rearranjo de forças e de interesses, inclusive não deixando de lado também os interesses subnacionais dos estados norte-americanos em relação a metas climáticas, tampouco também a atuação das empresas, das corporações em relação às ODS e às metas climáticas, mas de fato eu entendo que isso fortalece a atuação do BRICS na próxima COP, porque a ideia é que eles tenham justamente um objetivo comum e uma estratégia comum de atuação, que eles cheguem com uma proposta concreta e com demandas específicas próprias de forma conjunta em relação ao financiamento climático, que é a principal pauta que vai viabilizar, é claro, a transformação ecológica. Você é especialista em justiça ambiental, ou pelo menos sua tese fala disso. Agora, é possível pensar numa justiça ambiental sem que haja uma previsão de sanções para os países que, fazendo parte do acordo, não cumprem as metas estabelecidas? Eu responderia a sua pergunta de 2 formas. Em primeiro lugar, eu entendo que o regime jurídico internacional do clima, ele esteve pautado até o protocolo de Kyoto num sistema em que excluía grande parte dos países, porque ele focava justamente nos países emissores, nas maiores economias. Então, havia obrigações relacionadas aos países emissores. Quando se pensa numa substituição do protocolo de Kyoto para o Acordo de Paris, pensa-se justamente numa forma em que haverá a participação de todos naquele sistema em que os países eles elaboram de forma voluntária as suas metas e o não cumprimento, eu entendo que é muito difícil porque se trata de um documento que a gente considera no direito nacional como um soft law, portanto ele não prevê sanções. Mas existe um constrangimento internacional diante dos países que não estão realizando as suas metas. Então, esse constrangimento diplomático internacional talvez seja muito mais efetivo do que simplesmente a aplicação de sanções. Mas a segunda parte da resposta eu gostaria de focar em relação à justiça climática. Nós não podemos tratar de justiça e apenas sob o viés do comando e controle. Justiça climática, ela pressupõe o olhar para grupos sociais vulneráveis. E quando falamos em justiça ambiental e, sobretudo, justiça climática, estamos falando em uma grande parcela da população
que está muito mais vulnerável aos riscos climáticos do que outra parcela da população. E o hemisfério sul é o retrato disso. As populações que vivem nos entornos das cidades, em áreas de risco, em áreas que são desprovidas de infraestrutura urbana, as populações que vivem por exemplo, nas ilhas, né, em países insulares, estão ou mesmo com a grande problemática envolvendo a saúde, envolvendo o aumento da temperatura, os idosos, pessoas eventualmente com algum tipo de doença, elas serão muito mais vulneráveis aos riscos. Então, esse é o olhar de justiça climática que deve ser dado, né, de viabilizar que todos sejam também, possam ter as ações de adaptação a seu benefício, e não apenas os países que têm condições econômicas e financeiras. Pesquisando na internet, a gente descobre que esse documento final do BRICS, do Fórum Parlamentar do BRICS, já estava escrito, combinado há mais ou menos uns 2 meses. Primeira pergunta, isso se dá em razão de o Brasil apenas chancelar algo que já foi decidido antes, porque é muito difícil, muitos países que têm uma ideia comum, né? E segunda pergunta, não corremos o risco de acontecer como no P20 no ano passado, né, que os parlamentos dos 20 países que correspondem ao G20, os mais ricos do mundo, estavam reunidos aqui. Na última hora, a Argentina criou um problema na hora de sancionar o documento final. A gente corre esse risco no BRICS, não agora no parlamento, que já está tudo acertado. É sabido que essas declarações elas devem ser discutidas, redigidas antecipadamente. Não há como se chegar a uma redação após a ocorrência de um grande evento em talvez algumas horas. Isso é da diplomacia também. Isso, né? Se trata da diplomacia, até porque essa redação ela é muito minuciosa, ela atende os interesses de todos os países, ela exige também conversas com os ministérios envolvidos de cada país, ela exige um vai e vem, né? E o Brasil, sob a presidência, com a presidência agora do BRICS, ele é não o relator, mas sim, é uma função de relator e uma função de mediador, né? Então, isso foi realizado antecipadamente com o corpo diplomático, com os interesses dos ministérios envolvidos de cada país, né? E, de fato, há necessidade desse consenso, sob pena de justamente você chegar no momento final, você não ter uma redação. Isso ocorre também durante a COP, né? Quando foi elaborado o Acordo de Paris, há várias reuniões específicas para discutir, às vezes, uma expressão que pode atender 90% dos países, mas desatender 10%. Né? Claro que aquilo ocorre no momento da redação. Nesse caso, a declaração é um documento diplomático que visa atender a todos os interesses. Sabemos que são países muito distintos também, muito embora haja uma série de problemáticas e de desafios conjuntos, existem situações econômicas e interesses econômicos distintos, né? Mas eu entendo que a redação final ela ficou extremamente importante porque ela foca em 6 pontos. Primeiramente, esse esforço conjunto para alcançar as metas do Acordo de Paris. Em segundo lugar, ela traz uma diretriz muito forte para os parlamentos, ou seja, há que se buscar uma maior convergência em termos de normativos, trocas de boas práticas. Ela salienta a questão da vulnerabilidade, ou seja, a justiça climática, como nós falamos anteriormente. Ela traz o papel preponderante da economia na transição energética e também na transição para uma economia de baixo carbono, não apenas tratando especificamente das medidas de mitigação e adaptação, mas tratando também da transferência de tecnologia e ressaltando outros problemas ambientais atrelados ao problema climático. Então é o caso, por exemplo, da poluição dos corpos hídricos, é o caso da poluição atmosférica, é o caso também da desertificação, que são questões cujo risco decorrente das mudanças do clima, eles são somados aos riscos ambientais já existentes, né? Então, ela é um sinalizador, né, de uma posição do parlamento até para a próxima reunião agora, a reunião do BRICS mesmo, no mês de julho. Então, e ele é orientativo para a elaboração de políticas públicas pelos parlamentos. Esperamos que consigamos avançar na questão financeira, que ficou frustrada lá na última reunião. Sim, o documento sinaliza também para que haja esse esforço e essa busca por parte dos países, né, em um fundo, né, em um valor que seja razoável para que ocorra devidamente a transição para uma economia de baixo carbono. Vamos torcer que dê certo. Muito obrigado pela sua presença aqui no ECO. Eu que agradeço. Veja agora o que é notícia em nosso Giro Ambiental.
24% do Brasil já queimou pelo menos uma vez entre 1985 e 2024, segundo o relatório do MAP Biomas. O bioma mais afetado proporcionalmente nas últimas 4 décadas foi o Pantanal, tendo 62% da sua área queimada pelo menos uma vez no período mapeado, seguido pelo Cerrado, com 45%. O mapeamento também trouxe dados de 2024, com destaque para a Amazônia, que registrou a maior área queimada de toda a série histórica iniciada em 1985, com 15,6 milhões de hectares queimados, 117% superior à média histórica do bioma. Em junho e julho ocorre a 5ª edição do Festival Internacional de Cinema de Ecoperformance. Foram selecionados 44 curtas-metragens de 23 países, categorizados como ecopoéticas, ecodramas, ecoanimações e ecodocumentários. Uma cooperação com instituições e universidades da Argentina, Brasil e Romênia. O festival também terá uma edição online, que será transmitida de 4 a 6 de julho no canal do festival no YouTube. A população do Rio Grande do Sul voltou a sofrer com as fortes chuvas. Até 24 de junho, 4 pessoas haviam morrido em consequência das enchentes e mais de 7 mil pessoas estavam desalojadas. As chuvas atingiram pelo menos 146 municípios. Nesta edição, vamos conhecer o maior animal carnívoro da América do Sul, a onça-pintada. A espécie está ameaçada de extinção e é fundamental para o equilíbrio de nossos biomas. A onça-pintada é o 3º maior felino do mundo e o maior carnívoro da América do Sul. O Dia da Onça-Pintada é comemorado em 29 de novembro e tem o objetivo de promover a conservação da espécie e conscientizar a população sobre sua importância ecológica. A onça-pintada está classificada como quase ameaçada, especialmente devido à perda do habitat e à redução de presas naturais. Embora sejam animais solitários por natureza, é possível encontrá-los em pares durante o período reprodutivo. A espécie habita diversos biomas brasileiros, como a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. E é justamente na Mata Atlântica e na Caatinga que a onça-pintada enfrenta maior risco de extinção, devido à escassez de alimento e dificuldade de encontrar parceiros para a reprodução. No bioma Pampa, ela já está extinta. A fêmea cuida sozinha dos filhotes, que ficam com ela por até 2 anos, aprendendo a caçar e sobreviver. Por estar no topo da cadeia alimentar, a onça-pintada é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas. Proteger esse animal é proteger toda a natureza ao seu redor. Ficamos por aqui. Você pode rever este programa ou outros da TV Senado em nosso site, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Eco Senado. Tchau.